Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal. Se você ainda não conhece o meu Instagram, passa lá, @CarolineLemosPsi. É um lugar todo especial. E falar sobre relacionamento, autoconhecimento, autoestima, amor próprio, é lá mesmo que você vai encontrar. O tema de hoje é um tema que muitas vezes vai e volta, mas sempre as pessoas me perguntam sobre expectativas e realidade do casamento. Antes da gente casar, na fase de namoro, é tudo tão gostoso, né? Nós temos tantas expectativas, tantos sonhos, idealizamos tantas coisas legais para fazer juntos. Existe um romance no dia a dia, existe uma vontade de estar perto, existe um querer participar daquela relação. É tanta coisa diferente, é uma intensidade, é um amor, é um buscar. Mas e quando casa, o que é que acontece? É interessante que na fase de namoro, muitas vezes nós não conversamos sobre o que nós esperamos após o casamento. Quais são as nossas expectativas? O que nós esperamos que o outro faça? O que o outro realmente pode fazer? Então nós criamos expectativas baseado em tudo que nós vivemos, na nossa história de vida. Como olhamos a relação dos nossos pais, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero um casamento muito diferente. Como olhamos a relação dos nossos tios, dos nossos familiares. Então nós começamos a criar aquela relação perfeita que tanto queremos. E aquela relação perfeita, ela engloba o passar tempo juntos, sabe? Aquele tempo de qualidade, fazendo coisas que você gosta, que o outro gosta. Para que melhor que isso? Ter relações sexuais satisfatórias. Poxa, poder ter sexo todos os dias. Quem sabe 2 vezes ao dia ou até mais. Então vem várias expectativas. Criar um círculo de amigos interessantes para o casal, que esteja ali ao lado do casal. Ter bons diálogos, afinal a comunicação é tudo, principalmente na época do namoro, que nós falamos o tempo inteiro e a todo momento, tudo é tão diferente. Muito carinho, romantismo, cumplicidade. Falamos sobre viagens, sobre sonhos, sobre planos, sobre planejamento, sobre projetos, sobre a vida. Mas é improvável que alguém pense ou até mesmo fale: quem vai lavar a roupa? Quem vai lavar os pratos? Quem vai varrer a casa? Quem vai tirar o lixo? Quem vai arrumar a cama? Quem vai lavar o banheiro? E quando leva os amigos para um almoço ou até mesmo jantar ou um bate-papo de domingo sem aviso prévio? Quantas coisas, né? Será que de fato nós conversamos sobre a essência do casamento? Sabe o que é que acontece? Enquanto terapeuta, o que eu mais observo é que antes de casar, nós falamos sobre tudo, menos sobre o que esperamos do outro. Nós falamos sobre vários temas, mas nós não falamos do dia a dia. Não sei se pode ser um tabu, não sei se pode ser medo de encarar uma realidade do outro, dizer não, eu não vou fazer isso, eu não me vejo nesse lugar, e a relação desandar, ou até mesmo não faz tanto sentido. Mas sabe o que é que acontece? Quando nós passamos a morar na mesma casa, tudo muda. Nós começamos a falar sobre o lixo, sobre a roupa, sobre o varal, sobre a máquina, sobre o banheiro, sobre as coisas que quebram. E essa expectativa do romance, do carinho, do sexo, ela começa a se frustrar. Porque o relacionamento, ele não é só aquelas coisas boas que nós falamos na época do namoro. O relacionamento também é comunicação. E uma comunicação às vezes chata. O relacionamento, para muitos casais, também é lavar os pratos, lavar a roupa, tirar o lixo. O relacionamento é ir ao mercado. E esse acordo, feito diariamente, feito semanalmente, feito a cada mês, ele é fundamental para a manutenção da relação. Afinal,
Quando você está no seu ambiente de trabalho, tem alguns acordos que são feitos ali para que você não invada o espaço do outro, nem que o outro invada o seu espaço. Exista uma cumplicidade, uma divisão de tarefas. E é justamente isso que acontece nas relações. Infelizmente, muitos homens foram criados acreditando que eles não precisam fazer nada dentro de casa e que é a obrigação única e exclusiva da mulher, que eles estão cansados por estar trabalhando. Mas as mulheres também se cansam por trabalhar fora, ou até mesmo por trabalhar dentro de casa. Mas por que existe tanto conflito quando a gente fala sobre a atividade do lar? Quando a gente fala sobre cumplicidade na casa? Quantos casais são cúmplices, parceiros e companheiros de viagem, de vida? Mas quando entram pela porta de casa, essa cumplicidade, essa lealdade, essa parceria, ela vai por água abaixo. Dividir as tarefas é essencial. Falar sobre o que eu não gosto, sobre o que é pesado, sobre o que não me faz bem é fundamental. Relacionamento não é só romantismo. Relacionamento não é só beijo na boca e sexo. Relacionamento são diálogos longos, são construções diárias. Pensar que eu posso construir todos os dias, mas não construir aquela família perfeita de comercial de margarina, mas aquela família que eu ame, que eu quero estar perto, que me faz bem, simplesmente pelo fato de existir. E para a gente pensar um pouco mais sobre isso, essa é uma zona que na clínica é uma zona de desconforto muito grande entre os casais, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Que tal parar no seu relacionamento e conversar todos os dias, ou a cada 3 dias, ou a cada 2 dias, não sei como funciona a dinâmica de vocês. Cada um fala 3 coisas que poderia melhorar na relação, 3 coisas que poderia melhorar enquanto pessoa e 3 coisas que já está muito bacana na relação. Se você não é casado, você pode pensar nas expectativas para a relação. O que você espera de mim nessa relação? O que é que eu espero de você? O que é que você espera de mim com as coisas da casa? O que é que eu espero de você com as coisas da casa? Se você já é casado, vocês podem fazer essa dinâmica em relação ao dia a dia. O que a gente pode melhorar? E não como uma forma de crítica, mas como uma forma de acolhimento, como uma forma de dizer: eu quero estar com você, eu quero fazer essa relação desenvolver. E nada melhor do que a gente conversar sobre isso, do que pontuar o que nos incomoda, do que falar sobre o que nos faz bem, do que falar sobre o que não faz bem. Falar é o melhor caminho, porque muitos casais após o casamento deixam de ser amigos, deixam de falar abertamente, por causa das críticas, dos julgamentos, dos de novo. E eu não tô falando sobre DR, porque DR é de fato chata. DR de fato é algo insuportável. Não, é uma comunicação aberta, sem precisar criticar o outro. Mas falar sobre as suas expectativas, falar sobre o que você pensa. Não é sobre o outro que você está falando, é sobre você. Porque as expectativas sobre os pratos, sobre o banheiro, sobre o lixo, elas vêm de você e você precisa falar o que você espera. E alinhar com o outro, o que é interessante para a dinâmica da relação. Afinal, o relacionamento é como uma empresa. Os sócios precisam trabalhar juntos para que essa empresa se desenvolva a cada dia mais. Uma coisa que nunca te disseram: os primeiros anos de casamento talvez sejam os mais difíceis para qualquer casal, exceto para aqueles casais que conversaram muito, que alinharam muito antes de casar. Mas para qualquer casal, os primeiros anos de casamento são os mais difíceis. E isso quem fala é uma pessoa que já tem 10 anos de casamento e que começou a estudar sobre relacionamento justamente por entender como seria difícil os primeiros anos. E de fato foram. Por mais que eu tivesse toda a bagagem de conhecimento, eu sou ser humano e faz parte. Então entender a relação, respeitar o limite do outro, entender a história de vida do outro é o melhor caminho. E a comunicação, essa sempre vai ser fundamental. Afinal, o que é amor para mim não é a mesma coisa para você. O que é casamento para mim não é a mesma coisa para você. E quando você casa com uma outra pessoa, você precisa entender
os significados de cada palavra para ela. O que é amor, o que é casamento, o que é ajuda, o que é compartilhar, o que é fazer, o que é ajudar. E isso faz toda a diferença. Dúvidas, questionamentos, sugestões? Espero você lá no meu Instagram. Toda segunda eu atualizo o podcast Amor e Terapia e ele vem com temas que foram sugeridos por vocês pelo Instagram. Então, dúvidas, questionamentos, passa lá e me diz o que é que você está achando.